Irmãos, hoje, o pastor não está e eu vou dar continuidade aos estudos. Um dos tópicos sobre o culto religioso, que o pastor deixou de falar no domingo passado, propositalmente, porque a gente ia tratar hoje, é a questão da oração, E quando a gente fala de oração, ou quando eu ouço alguém falando de oração, não sei se é com vocês isso também acontece, mas comigo é sempre assim, a sensação que me dá é que eu estou sempre orando menos do que eu deveria orar. E que eu sempre poderia melhorar o meu tempo de oração. Eu acho que essa é uma batalha que o cristão enfrenta na sua vida, de a gente tentar romper com aquilo que nos tira da nossa vida de oração, porque são tantas as coisas que nos distraem hoje em dia, são tantas as coisas que tomam o nosso tempo, e a nossa vida de oração, a nossa qualidade de oração, o nosso tempo de oração, às vezes eles ficam prejudicados em relação a isso. Tá? A confissão de fé, daqui a pouco o irmão vai projetar aqui, ela traz 2 pontos, mas a confissão de fé, nesse ponto da oração, ela é muito específica ao culto religioso. Tá? Então eu gostaria que o nosso estudo hoje fosse um pouquinho mais amplo do que além do culto religioso. Eu vou tomar por base alguns tópicos aqui da confissão de fé, tá? Mas a gente vai tratar um pouquinho mais amplo do que simplesmente uma oração dentro do nosso culto litúrgico. Amém? Então, assim, gostaria que vocês abrissem aí comigo no livro de Efésios, capítulo 6, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, lá do versículo 10 até o versículo 20. Acompanha a leitura aí. Quanto mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazê-lo. Amém? Talvez você pode ver assim, vou falar de oração, vamos falar de armadura de Deus, Volta aí no versículo 18, aí. Vamos ler junto o versículo 18? Olha o que Paulo chama atenção. Com toda oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vejam que Paulo, quando ele fala aqui da armadura de Deus, ele não está falando só de uma parte da nossa vida cristã, ele está falando de tudo. Ele está, na verdade, complementando, chegando a uma conclusão na carta aos Efésios, depois de tudo que ele escreveu, ele conclui, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele começa a descrever a nossa vida, como é a nossa vida e no que a gente tem que se focar. Um primeiro ponto que ele coloca é que o maligno está aí, ele existe, é o nosso inimigo, e nós precisamos combatê-lo, não
em carne e sangue, mas no mundo espiritual. Tá? E a nossa vida cristã, depois ele começa a descrever, quando ele começa a falar dessas peças da armadura de Deus. Ele fala aí para a gente se vestir da verdade, da justiça, né? Na questão de evangelização, calçar nos pés os evangelhos da paz, se proteger com o escudo da fé, né? Firmar sempre na nossa mente o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tudo isso ligado por um único ponto que está ali no versículo 18. Com toda oração. Né? Ele chega no final e ele fala assim, ele com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Né? Então vejam que o reverendo Augusto Nicodemos, ele fala assim que se a gente pudesse fazer uma imagem disso daqui, a oração seria o óleo que faz a engrenagem da armadura funcionar. Né? Sem oração, tudo que é da nossa vida anteriormente, a verdade, o evangelho, qualquer trabalho que a gente desenvolva sem oração, ele não vai ser tão frutífero quanto deveria ser. Se a gente for defender doutrinas bíblicas sem oração, vai ser apenas mero racionalismo. Se a gente for fazer evangelização sem oração, vai ser um mero cumprimento de agenda de ativismo religioso. Se a gente for ler a Bíblia sem oração, vai ser apenas um mero conhecimento. Então vejam que Paulo ele destaca nesse versículo 18 um aspecto muito importante da nossa vida, a oração. Em qualquer momento? Não, ele fala em todo tempo, tá? Em todo tempo, com toda oração. Com toda oração, em todo tempo no Espírito. Né? Quando a gente vai ver outras religiões, por exemplo, que tratam de oração, né? O hino que nós cantamos aqui, ele destacou 3 momentos de oração. Né? Uma oração de manhã, uma oração ao meio-dia, uma oração à tarde. Parece uma tradição, né, judaica. Os judeus oram 3 vezes por dia, eles são levados a isso. Os muçulmanos, eles são levados a orar 5 vezes por dia. E os cristãos são incitados a orar quantas vezes por dia? Sem cessar. E oramos dessa forma? Né? Oramos dessa forma, é aquilo que eu falei, né? Toda vez que a gente fala de oração ou ouve alguém falando de oração, a sensação que vem à minha mente é assim, eu preciso melhorar. Tanto na qualidade, quanto talvez na quantidade. Né? É algo muito importante. E eu queria destacar um primeiro ponto aqui que a gente tem que tratar. A oração é um mandamento de Deus. A oração é um mandamento de Deus. Alguém discorda que Deus, ou que Jesus, ou que a Bíblia não nos manda orar? Ou a Bíblia nos manda orar? Nos manda orar. Né? A palavra revelada a nós, ela traz, aqui a gente acabou de ler no versículo 18, Paulo orientando a igreja em Éfeso, né, orar com toda oração e súplica em todo o tempo no Espírito. A oração é um mandamento divino. E às vezes a gente faz tantas outras coisas, inclusive na própria igreja, né? E a oração acaba a gente talvez deixando um pouco mais de lado, mas a oração é um mandamento divino. Né? Essa semana eu li um livro do Timothy Keller, né, que ele conta, é um livro sobre oração, e ele inicia o livro falando sobre a vida dele, como é que estava antes de escrever o livro. Né? Tinha acabado de acontecer nos Estados Unidos o atentado de 11 de setembro, a família dele doente, ele descobriu um câncer, estava assim, terrível em termos, né, de mundo. E um dia a esposa dele chegou e falou assim, nós precisamos orar mais, eu quero que você ore mais comigo, todo dia. A esposa dele chegou e deu um intimato para ele, eu quero que você ore comigo todo dia. Aí ele começou, né, desculpa, não sei o que lá, muito tempo, agenda. Ela fez a seguinte metáfora com ele.
Timothy, se um médico te diagnosticasse com uma doença muito grave e ele te receitasse você tomar diariamente um comprimido até o final da sua vida, você não iria tomar? Aí ele já entendeu a metáfora, né? Se nós fôssemos diagnosticados com algo muito sério na nossa vida e Deus falasse para nós, você precisa orar em todo o tempo, nós não deveríamos também orar? Aí ele entendeu, né, que era o Espírito de Deus movendo a vida dele para levar ele a uma vida de oração. Então o primeiro ponto é, a oração é um mandamento divino. Desde o Antigo Testamento até o Novo, você vai ver Deus, né, através do seu Espírito, movimentando pessoas para que elas orem, para que elas busquem a Deus. Tá? Às vezes tinha um mediador para fazer isso no Antigo Testamento, mas você vê sempre esse padrão. Tá? O segundo ponto que eu quero ver, o que é oração? O que é oração? Né? Oi? Um momento de intimidade com Deus. Mais alguém? Vocês podem orar antes de falar também. Tá? Mas oração é um momento de intimidade com Deus. Ou seja, é falar com Deus. Né? De uma maneira bem mais simples, se a gente pudesse resumir o que é orar, é falar com Deus. Tá? E esse falar com Deus, esse diálogo que a gente empreende com Deus nas nossas orações, resulta num fato da gente ter intimidade e conhecê-lo mais. Nós queremos conhecer mais de Deus? Sim, precisamos, né? Precisamos conhecer mais de Deus. Como é que a gente pode fazer isso? Orando. Orando. Quando você quer conhecer mais de uma pessoa, né, se aproximar mais de uma pessoa e conhecê-la mais, o que você faz? Você puxa papo, você conversa, né? Oh, de onde você é? Você está fazendo o quê? Qual o seu nome? E é isso que a gente faz com Deus. A questão é que nós temos nas nossas mãos já, né, um roteiro aqui revelado para nós que já nos ensina até como nós devemos chegar diante desse Deus e orar. E sobre o que orar a Ele. A questão é que a gente às vezes não faz. Agora, orar de qualquer jeito é orar de modo agradável a Deus? Existe uma forma agradável para a gente orar? Ou qualquer maneira, qualquer jeito seria agradável a Deus? Vejam lá comigo, abram aí comigo, Provérbios 28. Provérbios 28, versículo 9. Olha só o que ele diz aqui. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, aqui a gente está falando de uma oração de uma pessoa ímpia, que ela não quer ouvir os mandamentos de Deus na sua vida. Ela não quer Deus na sua vida. Então Deus, Ele não se agrada de todas as orações. É por isso que nós temos, né, a verdade revelada de como Deus quer que nós cheguemos até Ele, né, de uma maneira que a gente vai ver que a confissão ela relata várias características de como nós devemos orar, e a gente vai falar delas, tá? Mas se Deus não revelasse a sua verdade aqui através da sua palavra, provavelmente as nossas orações não seriam agradáveis a Ele, seriam abominações a Ele. Então as nossas orações, elas precisam estar de acordo com aquilo que Deus nos revela na sua palavra. Agora, a gente tem algumas dificuldades para orar, não temos? Né? Quando a gente fala de dificuldade para orar, eu sei que a sua mente já deve ter pensado em algumas. Né?
Por exemplo, é fácil a gente orar para uma pessoa que a gente não consegue ver? O nosso Deus é invisível. É fácil você manter um diálogo com uma pessoa invisível? Não é fácil, né? Quando a pessoa está do seu lado, às vezes você conversa até por educação, né? Você, como diz Paulo, você até suporta em amor, né? Você fala, tudo bem, né? Mas orar a um Deus invisível, para a gente que está aqui, já é uma certa dificuldade. Outra coisa, você acha que você gostaria de conversar com alguém que consegue olhar dentro do seu coração e saber quais são as suas mais íntimas intenções? Você gostaria de conversar com essa pessoa? Às vezes você chegar assim, só o fato de chegar do lado da pessoa, já sei o que você quer. Está lá no seu coração, ele sabe tudo. Sabe, às vezes a gente conversa com o nosso próximo e nós somos humanos. E às vezes a gente tenta conversar, a gente tenta, né, que os nossos argumentos sobreponham talvez o argumento do outro. A gente tenta talvez com a conversa manipular certas situações. Mas é possível a gente orar e manipular Deus? Sendo que Deus conhece cada íntimo, cada desejo pecaminoso, cada coisinha que está dentro do nosso coração. Ou seja, não dá para chegar para orar com esse Deus de qualquer maneira. Ele sabe de cada coisinha do nosso coração. E às vezes nós chegamos a Deus orando, né, como se nós estivéssemos no controle da situação, querendo manipular aquela conversa. E não é bem assim. Mas sabe, para mim a maior dificuldade na oração é que a minha natureza humana é pecaminosa. A minha natureza humana é pecaminosa. Os nossos pecados, a nossa natureza pecaminosa é o maior entrave, empecilho para a gente orar. Porque se a gente deixar para ouvir a nossa natureza pecaminosa, a gente não vai orar. É o que Paulo retrata, né? Que ele fala que existe uma guerra entre a carne e o espírito. Esse espírito é o espírito nosso, né? Existe uma guerra entre a nossa natureza pecaminosa e o nosso espírito. E se a gente não fortalecer o nosso espírito, a gente perde. É por isso que Paulo aqui em Efésios ele vai falar que a nossa batalha não é, né, contra carne e sangue, mas contra seres celestiais, né, potestades, principados, contra o maligno que acaba também influenciando essa natureza pecaminosa. A gente também tem um inimigo, né, que é muito amigo da nossa natureza pecaminosa, que é o mundo. Quanto tempo a gente não gasta vendo rede social, vendo não sei o que lá, vendo série, vendo um monte de coisa. Aí chega no final do dia, vou dormir, estou cansado demais para orar. Amanhã cedo eu oro. Nós temos tantos inimigos, tantas dificuldades para a nossa oração, né? E aqui não sei se você percebeu, quando a gente fala de oração, às vezes a gente só pensa em orar pela gente, né? Às vezes a gente não consegue nem orar por nós mesmos. Mas Paulo aqui em Efésios, se você voltar lá no livro de Efésios, ele vai colocar que a gente não deve só orar por nós, tá? Se você puder voltar ali Efésios 6, do versículo 18 e 19, você vai ver que Paulo ele fala um pouquinho mais sobre essa questão da oração. Tá? Efésios 6, lá 18 e 19, ele fala: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança, veja aí comigo, e súplica por quem? Por todos os santos. Olha o versículo 19. E também por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ou seja,
Aí me faz uma pergunta assim, quanto tempo a gente gasta para a gente orar por aquele que vai trazer a palavra no domingo, para que ele traga a palavra com intrepidez e fale desse mistério que é o Evangelho? Porque é isso que Paulo está pedindo à igreja de Éfeso. Ele fala, devemos orar por todos os santos. E devemos orar também por aquele que tem a incumbência de trazer a palavra de Deus. Tá? Presbítero Samuel. Tipo assim, nós temos primeiro que crer na palavra, como foi dito antes, né? Crendo na palavra de Deus. Mas eu penso assim, nós, quanto povo de Deus, e principalmente aqueles que já compreendem a linguagem da palavra, a oração, até onde eu pude entender é o seguinte, nós temos que ter humildade quando vamos orar. Porque, às vezes, muitas pessoas querem determinar certas coisas, tipo assim, ele determinar certas coisas como que se não enquadra na soberania de Deus, se é da vontade de Deus ou não. Então, por que temos que ter humildade quando vamos orar? Porque, por exemplo, vou fazer uma comparação de uma criança que não conversa, não sabe falar ainda. Mas o pai e a mãe já entendem o que ele quer, né? Sem ele abrir a boca para falar. Ah, já sei o que esse menino quer, né? De repente ele está quietinho ali, já saciado, né? Então, Deus, como você disse muito bem, Deus também ele já conhece, só que ele quer que a gente fale, né? Então nós temos que ter humildade diante de Deus, porque Ele não é como nós, né? Nós não estamos vendo Ele, como você disse antes aí, né? Mas Ele nos vê sempre, né? Até o nosso íntimo do nosso coração. Ele conhece todas as coisas, né? Assim que o Salmo diz, né? Que Ele sonda o nosso coração. Então nós temos que ter cuidado, né? Muito cuidado, aquilo que a gente fala com Deus, diante dEle, né? Porque Ele é soberano, Ele sabe o que é bom para nós, né? Então, sempre nas nossas orações tem que chegar diante dEle com toda humildade, porque Ele conhece todas as coisas, né? E, inclusive, sabe que se nós estamos agindo com humildade diante dEle, porque Deus não é qualquer como nós, né? Ele age segundo a sua própria justiça, né? Então, até onde eu entendi. É isso mesmo, a humildade, inclusive, né, se a gente for ver ali, a oração com ação de graça especial deve ser realizada lá no finalzinho, com inteligência, reverência e humildade, né? Faz parte, né? E a gente vai entender o porquê dessa questão. Por que a gente tem que se chegar com humildade e não, como você bem falou, né? Alguns que tentam colocar Deus contra a parede e a oração se torna uma ameaça, né, contra Deus, né? Tem gente que faz isso. Então a gente tem essas dificuldades da nossa oração, que é justamente o quê? A nossa natureza pecaminosa, da gente trazer isso. A gente é egoísta, a gente quer fazer só o que a gente quer, só no nosso tempo, né, do jeito que a gente gosta. E a oração nos faz mudar essa visão. A gente nos faz levar a não olhar só para nós, olhar para todos os nossos irmãos, olhar para aquele que traz a palavra para que o evangelho seja pregado de maneira verdadeira, com intrepidez, tá? Então isso faz parte das nossas orações, certo? Agora sim, Paulo ele fala aqui, no versículo 18 ele fala, com toda oração e súplica, né? Com toda oração e súplica. A Bíblia me revela vários tipos de oração, ou seja, de acordo com o que eu oro, ou com o momento que eu estou na minha vida, a gente tem vários tipos de oração. Por exemplo, a gente tem primeiro oração de súplica, que é aquela oração que alguém está pedindo socorro, né? Alguém está pedindo socorro, ajuda a um necessitado, você está num desespero, né? E você grita, Senhor, me socorre. É uma oração de súplica, tá? Eu fiz uma dessas assim, muito boa. Uma vez eu e a Angélica quase batemos de frente no carro. Estava um cachorro comigo, eu só abracei o cachorro e gritei Jesus.
né? Aí o carro saiu da frente, né? Graças a Deus não aconteceu nada, mas foi a minha oração de súplica na hora, porque eu vi, né, a vida passar na frente rapidinho. Tá? Então a gente faz orações de súplica, e às vezes elas são de supetão. Né? É o que sai da sua boca ali naquele momento. Agora, tem horas que a gente faz orações mais preparadas, mais tranquilas, quando a gente tira um momento para orar, aqui na igreja, em casa, tal. Outro tipo de oração é uma oração de adoração, que é reconhecer quem Deus é, o que Deus fez, os seus atributos, né? Igual foi lido aqui o Pai Nosso no início da escola, né? Jesus ensinando a orar. Como é que vocês devem orar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Ou seja, adorando aquele Deus daquilo que Ele é, né? A oração de gratidão, quando nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele faz, por todas as bênçãos que Ele nos concede. Oração de confissão, ou seja, pecamos, erramos, desobedecemos a Deus, os seus mandamentos, e pedimos perdão, chegamos a Deus, falamos para Ele, estamos errados. Oração de lamento e clamor, tá? Que é aquele choro diante de Deus, diante de alguma tragédia, né? Sei lá, você perde um parente por alguma tragédia, e aí você tem aquela oração de choro, né? De clamor. Tem oração que é forma de questionamento. É quando a gente não consegue, às vezes, compreender tão bem os desígnios de Deus, a providência de Deus, e nós chegamos até Deus e perguntamos: Deus, isso daqui, o que vai ser agora? Né? E também tem oração de intercessão, que é buscar a misericórdia de Deus para com outras pessoas. Então veja que a Bíblia me fala de várias orações. E aqui é interessante que quando Paulo fala aqui no versículo 18, ele fala com toda oração e súplica. Com toda oração e súplica. Dá a entender o quê? É qualquer tipo de oração. E às vezes a gente faz, não quer dizer que você tem que, só para ficar claro, não tem que dizer que agora eu vou fazer uma oração desse tipo. Né? Às vezes no nosso cotidiano a gente junta um monte desses tipos, né? E chega a Deus. A gente agradece a Deus, a gente adora a Deus, a gente chora, a gente questiona, a gente intercede, tudo no mesmo momento. Né? Mas Deus nos chama a orar por tudo isso. Então, vamos ler aqui aquele tópico 3 ali da confissão. Fala: a oração com ações de graças, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens, e para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio do seu Espírito, segundo a sua vontade, e isso com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Se for vocal, deve ser proferida em uma língua conhecida dos presentes, tá? Dos circunstantes, tá? Ou dos presentes. Então veja que, primeira coisa, a oração, é claro que ele está falando ali que é uma parte especial do culto, a gente está ampliando um pouquinho mais, é algo exigido por Deus a todos os homens, ou seja, a oração é um mandamento de Deus. Tá? A oração é um mandamento de Deus, que para ser aceita, como nós vimos, não é qualquer oração que Deus aceita, tá? Que para ser aceita, primeiro ponto, ela tem que ser feita em nome de Jesus. Tá? Em nome de Jesus. Abra aí comigo no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14. Tá, Jesus aí confortando os seus discípulos, lá no versículo 13 ele fala: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Tá? Então vejam aí que Jesus ele mesmo disse: olha, se vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer.
Tá? Então, pedir em nome de Jesus é um requisito para a nossa oração ser aceita. Agora a gente precisa entender isso bem. Quando a gente ora, normalmente a gente termina como a nossa oração? Em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus. Só que às vezes esse em nome de Jesus a gente fala tão automático, né? É tão da nossa rotina religiosa que a gente se esquece até a seriedade, né, do que é orar em nome de Jesus. E isso às vezes passa, né, para quem está no mundo, uma certa situação que é o seguinte: basta orar e colocar lá no finalzinho essas palavrinhas mágicas, em nome de Jesus, que está tudo certo. O primeiro ponto é que orar em nome de Jesus e colocar lá no finalzinho da oração, em nome de Jesus, muita gente acha que essa é a chave mágica para que aquilo que eu acabei de acontecer, né, que aquilo que eu acabei de orar aconteça. Tá? Não sei se vocês já viram, né, aquele filme Ali Babá e os 40 Ladrões, que eles tinham que entrar numa porta, né, do tesouro, né, que era uma pedra lá, e tinha uma palavra mágica para abrir, né, abra-te sésamo. Às vezes o em nome de Jesus que a gente costuma colocar é quase nesse sentido, né, abra-te sésamo e está tudo certo. Orar em nome de Jesus não é um amuleto para nós conseguirmos as coisas que pedimos a Deus. Em outras religiões você vai ver que os falsos deuses exigem certas práticas, né, místicas, rituais, que elas funcionam como amuletos para as pessoas conseguirem aquilo que elas pedem. O em nome de Jesus não é isso. Em nome de Jesus, não é o nome de Jesus em si que vai fazer alguma coisa. É o poder que esse nome ganhou sobre todas as coisas. Não só o nome, mas é o poder que essa pessoa, Jesus, ganhou sobre todos os nomes. Orar em nome de Jesus, primeiro ponto, é uma consciência, você sabe o que ele é e o que ele fez. Quando você coloca lá no finalzinho da sua oração, em nome de Jesus, você está dizendo assim: eu sei quem é Jesus e eu sei o que ele fez. Tá? Orar em nome de Jesus é isso. Tem um episódio que Lucas relata em Atos, lá no capítulo 19, que Paulo estava em Éfeso, né? Aí Paulo pregou, aí daqui a pouco uns magos foram fazer um exorcismo, expulsar um demônio de uma pessoa. Aí eles chegam lá, sai demônio em nome de Jesus. Aí eles tomaram a coça do endemoniado. Aí o pessoal veio para Paulo, aí o demônio virou para eles: olha, vocês eu não conheço. Eu conheço Paulo, vocês não. Mas Paulo chegava e falava a mesma coisa, né? Em nome de Jesus, sai. E aí assim, veja que não é exatamente o em nome de Jesus só falado por falar, né? O que acontece? É que essas pessoas não conheciam a Cristo. Aqueles lá que foram tentar expulsar o demônio, eles não tinham parte com Cristo. Eles não sabiam quem era Cristo, nem o que Cristo tinha feito. Eles ouviram Paulo falando: é assim que expulsa demônio, é só botar lá a palavrinha mágica no final que eles saem. Não deu certo. Tá? É muito mais sério. Vejam aí comigo, abram em Mateus capítulo 7, fazendo um favor. É isso mesmo, Mateus 7, a partir do versículo 21. Olha só como a seriedade disso daqui, né? Jesus falando aqui sobre os falsos profetas, ele diz o seguinte: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade.
Vejam que Jesus fala que tem gente que vai usar o nome dele e vai fazer sinal e prodígio. Mas eles são falsos profetas, porque eles nunca conheceram a Cristo. Então, orar em nome de Jesus não quer dizer que nós conhecemos a Cristo, que nós temos consciência de quem Ele é, ou do que Ele fez. Então, nem todo mundo que ora e coloca lá no finalzinho, em nome de Jesus, é verdadeiramente cristão. Nós precisamos vigiar em relação a esses falsos profetas. Josi, você tinha... A gente sabe que a autoridade para evangelizar todas as nações foi conquistada por Jesus, né? Para que o evangelho fluísse através de todas as nações. Ali no final, quando ele foi assunto ao céu, ele fala, toda a autoridade, lá em Mateus 28, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos, né? Mas essa questão de orar em nome de Jesus, ela é a partir de Jesus, obviamente. Sim. Isso a gente pode dizer que esse caminho foi aberto no momento em que o véu se rasgou de alto a baixo, né? Nessa visão escatológica, né? Ou isso também está incluso nessa autoridade conquistada nesse momento aqui? São duas coisas. Primeiro, assim, quando a confissão coloca que Deus só aceita a nossa oração se ela for em nome de Jesus, a primeira coisa, o pessoal do Antigo Testamento, então, quer dizer que orou tudo em vão? Porque eles não oraram em nome de Jesus. Mas eles oraram crendo numa promessa. Qual promessa? Do Messias. Eles criam no Messias. Né? Então eu vejo assim, que orar em nome de Jesus, como Jesus coloca, esse acesso livre é do rompimento do véu, quando ele cumpre a promessa e nos dá essa liberdade. Tá? Agora, orar crendo no Messias sempre foi requisito para a aceitação da oração, né? Da mesma forma do Antigo Testamento. Tá? Então assim, só que a partir de Jesus, tudo foi revelado. O que era mistério, né, para os profetas antigos se revela agora. Né? Está consumado. E aí o nosso acesso em nome de Jesus é livre. Tá? Só que com essa consciência, primeiro, de que sabendo quem é esse Jesus e sabendo o que ele fez. Não é só uma expressão qualquer. Né? Não é só uma expressão qualquer. Você ia falar algum? João 14, 13, 14. O problema é que a gente pega o quê? A gente pega as ordens de Deus e a gente acaba fazendo, né, de uma forma sem essa consciência. Né? E aí acaba a gente perdendo o sentido do que é em nome de Jesus. Né? Então esse é o primeiro ponto. Irmã? Eu acredito que a oração também, à medida que a gente vai conhecendo a palavra, a gente vai amadurecendo a forma de orar. Porque quando a gente lê que tudo que você me pedir, eu vos darei, tem gente que interpreta a oração como se Deus fosse o gênio da lâmpada, né? Se eu pedir, Ele me dá. E uso a chave, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu já ouvi alguns absurdos falando assim, se você quer um carro, você tem que falar a marca, o ano, quase o chassi, né, para você ganhar. Porque se você não ganhou, é porque você não pediu direito. Não sei se você já ouviu isso, né? Então, assim, eu penso que, além dessa forma, esse amadurecimento do entender, igual o presbítero falou, de você ter a humildade de também aceitar o que Deus designa para a gente, né? Eu só queria fazer essa contribuição com relação a essa chave. Exato. E se pediu direito. Tem gente que acha assim, que é só tirar a foto do carro, mandá-la para o grupo do WhatsApp da Trindade, né? Já está tudo certinho, né? Mas não é assim que funciona, tá? Outra coisa, quando a gente ora em nome de Jesus, e aí que vem a questão da humildade, a gente tem que se submeter
a autoridade de Cristo. Tá? Quando a gente ora, não é a gente que dá ordem. Pelo contrário, nós temos que nos submeter àquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vejam aí comigo em Filipenses, capítulo 2. Ou seja, a gente tem que saber que Cristo é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. E esse nome que ele recebeu está acima de todos os nomes. Vejam aí, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9. Filipenses 2, a partir do versículo 9. Veja aí. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Porque ao nome de Jesus se dobrará todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua que confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então vejam que o nome de Jesus não é qualquer coisa. É um nome que recebeu toda a autoridade por Deus quando ele cumpre na sua obra aqui na terra, ele cumpre os mandamentos de Deus, vai na cruz pelos nossos pecados, consuma a ira de Deus naquela cruz pelos nossos pecados, e ele cumpre então uma missão e ele recebe um nome sobre todo nome. E é nesse nome que está acima de todas as coisas que nós oramos. É nessa autoridade que não é minha, é de Deus. E às vezes quando a gente ora, né, como a irmã colocou ali, parece que quem está orando com a autoridade de fazer alguma coisa sou eu. É claro que nós devemos orar, né, com fervor, mas a autoridade não está em mim. A autoridade na oração para que alguma coisa aconteça é de Deus. É Ele que fala, vou fazer e não vou fazer. É claro, Deus atende todas as nossas orações? Deus atende todas as nossas orações? Não, né? Por vários motivos. Né? Vários motivos. A própria Bíblia fala que a gente não sabe pedir. Né? A gente pede normalmente para atender os nossos próprios desejos, né? Por vários motivos. Principal motivo, Deus é soberano. É Ele que tem a autoridade. A soberania é Ele. Nós temos que orar. É um mandamento nosso. Né? É algo interessante que nós temos que orar, mas é Deus que decreta. É Deus que faz. E aí aquelas orações, né? Eu determino que isso aconteça. Quem sou eu? O que eu fiz? Que autoridade eu tenho para determinar alguma coisa? Né? Nenhuma. Eu então tenho que orar, e é por isso que eu tenho que me achegar com humildade, reverência diante de Deus, porque eu estou diante da maior autoridade que existe em toda a criação. Quando você está diante de uma autoridade, você até não muda um comportamento de cumprimentá-lo? Né? Você não pode chegar para uma autoridade e cumprimentar de qualquer jeito. Né? Existe um protocolo para você obedecer quando você está diante de uma autoridade. Né? Agora você imagine dessa autoridade que está sobre todas as autoridades. Então não é de qualquer jeito. Terceiro, orar em nome de Jesus significa utilizar os méritos de Jesus e não os meus. Ele é o meu mediador e intercessor. É Ele que faz a mediação minha com o Pai. Ele é que é o meu mediador e intercessor. Então, quando eu coloco em nome de Jesus, quer dizer que eu estou chegando a Deus, não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que Cristo fez em mim. Por aquilo que Cristo fez. E a Bíblia deixa muito claro que quando eu oro em nome de Jesus, Ele é o meu mediador. Não existe nenhuma outra pessoa, ninguém nesse mundo que já morreu ou que vai viver, que consiga retirar esse título de Cristo.
Ninguém nesse mundo pode mediar as minhas orações, interceder por mim, a não ser Cristo. Por quê? Porque foi Ele que conquistou isso na cruz, não foi eu. Tá? Amém. Ei, Fabiano, eu penso assim também que a oração para o crente é um momento de deleite na presença dele. Eu penso assim, de consolo, porque quando o crente, principalmente aquele que conhece mesmo a palavra, você vê que Paulo, quando ele orou, ele falou assim, eu estou bem certo, eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Então, quer dizer, quando ele orava, aí eu entendo assim, que não precisa você ter, dependendo da circunstância, não precisa você ficar com aquele desespero todo. É apenas crer. Orando, crendo que Ele é poderoso para reverter qualquer situação dentro da sua soberania, se Ele quiser. Exato. Por exemplo, como aqueles jovens foram jogados na fornalha acesa lá, dependendo se fosse um indivíduo ali, ele ia cair no desespero total antes de cair lá dentro. Mas eles simplesmente falaram para o rei, o Deus que nós cremos, se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Sem desespero nenhum. Mas nós pensamos, não, mas dá a entender que eles nem eram humanos. Às vezes a gente pensa, não, mas o negócio é desesperador. Então ele parte para o desespero. Mas seja qual for a situação, a lógica é o seguinte, que a gente não precisa desesperar. Precisa simplesmente orar crendo. Que aquele momento ali vai ser um momento de consolo para você. Não importa o que vai acontecer, mas vai ser consolo, né? Não é assim quando uma pessoa está passando por um momento de luto, por exemplo. O que mais conforta a pessoa? Quando ele está passando aquele momento, perdeu uma pessoa das suas considerações ali. A oração. Ele ora ali, aquela palavra ali, vai no fundo do coração dele ali e consola, né? Você vê o salmista mesmo falou assim, uma coisa é que me conforta, que me consola. Quando eu deito, eu logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Eu penso assim, que ele orava e Deus acalentava o coração dele. É isso aí. Tem que ter essa fé, essa confiança, né? Senão, a oração é inútil. Né? Então vejam só, eu só queria chamar a atenção para essa questão, meus irmãos, que quando a gente coloca lá o em nome de Jesus nos nossos finais de oração, que às vezes é tão automático, né? Isso vem carregado de um peso, né, teológico muito grande. Quem ora em nome de Jesus tem que ter o quê? Primeiro, a consciência de quem é esse Jesus e o que Ele fez por nós. Segundo, saber que a autoridade é dele, não minha. É Ele que é o nome sobre todo nome. E terceiro, Ele é o meu mediador e intercessor nessa oração. É o mérito dele que me faz chegar até Deus. Né? Como a Josi falou lá, quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga, o acesso é livre, mas o acesso é livre mediante um sumo sacerdote que é Cristo. Que é Ele que faz a mediação das nossas orações. Tá? Então, esse é o ponto de orar em nome de Jesus. E aí segue, a oração deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio do seu Espírito. Né? Aí Paulo já escreveu, acho que todo mundo lembra desse texto, que Paulo falando assim, que a gente não sabe orar. Né? Que quem ajuda a gente a orar? O Espírito Santo. Vou abrir lá, né, para ficar mais fácil. Vamos abrir lá, Romanos capítulo 8. Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito,
Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então olha só, nós precisamos do auxílio do Espírito de Deus. Tá? Então quando nós nos convertemos e o Espírito Santo, né, nos enche a nossa vida, esse mesmo Espírito Santo é que nos ajuda a orar. É claro, como a irmã colocou, né, a nossa oração, à medida que nós vamos lendo a palavra, que nós vamos crescendo na nossa caminhada, a gente vai melhorando a nossa oração, a gente vai conhecendo a Escritura. Coisas que a gente pedia anteriormente, a gente não pede mais, porque a gente sabe que não convém. Né? Ou seja, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo a nossa oração. Mas mesmo assim, né, a nossa oração ainda não é feita como convém, e por isso que o trabalho do Espírito Santo é interceder por nós. E Paulo usa uma figura aqui que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Eu acho que tem gente que entendeu errado isso na história da igreja, porque eu já vi gente orando com gemidos inexprimíveis. Né? Eu acho que fizeram o contrário. Tá? É o Espírito Santo que está lá intercedendo para a gente. Né? É o Espírito Santo, nós precisamos desse auxílio. Agora, auxílio do Espírito Santo significa que a sua oração só vai ser aceita se você estiver muito emocionado na hora da oração? Tem que estar chorando, gritando, esperneando, tem que ter toda essa cena emocional na oração para que ela seja aceita? Não. Tá? Pode ter? Pode ter. Depende do momento que você está passando na sua vida. Tá? Pode ter? Pode, mas é necessário isso daí? Isso significa orar nesse fervor do Espírito? Não necessariamente. Tá? Também não significa orar em línguas estranhas. Pelo contrário, né, a confissão de fé fala, se a oração for vocal, ou seja, se ela for falada, ela tem que ser orada de que maneira? Da forma que as pessoas que estão ao lado consigam entender. Isso aqui ele está falando de uma oração num culto público, né? Num culto aqui na igreja, num culto doméstico, numa reunião de oração, a oração deve ser feita numa linguagem que as outras pessoas têm que entender. E por que as outras pessoas precisam entender? Porque a gente fala o que no final da oração? E depois do nome de Jesus a gente fala o quê? Amém. Né? Às vezes a gente nem orou, mas a gente está concordando com a oração da outra pessoa. Tá? E aí eu quero chamar a atenção, às vezes eu estou lá só orando, né? Na verdade, sim, prestando atenção, ou deveria prestar atenção na oração do meu irmão, para no final eu dizer amém, dizer do que eu concordo com tudo que ele falou. Mas às vezes a gente está o quê? O irmão está orando, e a gente está assim, nossa, será que eu tirei a roupa do varal? A cabeça da gente está assim, né? Nossa, será que eu esqueci de desligar o fogão? Não, tem que trabalhar amanhã, acordar cedo. Ou seja, a nossa mente está em outra coisa. Aí chega no final, você, amém. A gente tem uma atitude muito passiva quando a outra pessoa está orando e a gente deveria prestar atenção. Tá? Na verdade, a gente tem que estar muito, muito atento com as orações que são feitas, para a gente lá no final dizer amém. Né? Esses dias eu ouvi um pastor, se eu não me engano foi o Felipe Fontes, ele falou assim que dependendo das orações você tem que ir por etapas. Né? Dependendo de onde a oração é feita, você tem que ir por etapa. O cara fala, Pai Nosso, aí você fala amém, né? Me dá o carro, misericórdia, né? Você vai por etapas. Né, para não chegar lá no final você concordar com tudo. Tá? E isso é algo que nós precisamos desenvolver. Quando alguém está orando, por exemplo, aqui no nosso culto, você não pode desviar a sua mente, você tem que se concentrar na oração do outro. E aí com firmeza no final da oração, a gente fala amém. Mas às vezes a gente parece que nem comeu direito. Né? O irmão termina, o irmão, em nome de Jesus, vou dizer amém. Tá? Concorde. É em nome de Jesus que estamos orando. Apesar de ser o outro irmão orando. Né? No poder do Espírito. Nós precisamos de um amém consciente também. Não só o em nome de Jesus, mas o amém também tem que ser consciente. Tá? Então, o quarto ponto aí é orar em nome de Jesus. Tem uma pergunta
que eu vou ler para o pastor semana que vem. Irmão Fabiano, como entender tudo o que pedires em meu nome eu farei? É tudo o que pedires, e aí eu vou responder isso agora, segundo a vontade de Deus, segundo o que convém, né? Irmã Camila, então, no texto que a gente acabou de ver aqui, de Romanos, Paulo fala que nós não sabemos orar como convém. E mesmo que a gente coloque lá no finalzinho da nossa oração, em nome de Jesus, às vezes a gente está pedindo algo que não convém. Às vezes a gente está pedindo algo que é contra o propósito de Deus. Às vezes a gente está pedindo algo que é ilícito à vontade de Deus. E aí não convém, e aí, pela soberania de Deus, a gente não é atendido. Tá? É interessante que a Bíblia fala, você tem que orar e orar em nome de Jesus, que tudo eu vou fazer. Mas em outros trechos da Bíblia, a Bíblia vai complementando essa história. Olha, a gente não ora como convém, a gente não sabe pedir, a gente pede para atender os nossos desejos, e é por conta disso que às vezes Deus não nos atende. Tá? E existe mais algo, existe um propósito soberano de Deus, uma história que Deus decretou que ela tem que se cumprir. Né? E essa daí não muda, ok? Então, vejam ali, orar pelo auxílio do Espírito, segundo a sua vontade, que é o que a gente está falando. E aí o catecismo ele completa, o que significa com a sua vontade? Primeiro, ele coloca orar com inteligência. Ou seja, você tem que saber o que você está orando, você tem que estar consciente do que você está orando. Orar com inteligência, prestar atenção na oração que o outro irmão está fazendo, tá? Orar com inteligência. Segundo, orar com reverência. Você não está diante de qualquer coisa orando, você está diante da maior autoridade. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então você tem que ter reverência nessa oração. Terceiro, você tem que orar com humildade. Você tem que saber que não é você que está dando as ordens, né? Você está diante de uma autoridade e você está pedindo algo a alguém que pode lhe dar, ou não. Então você tem que ser humilde. Pelo seguinte, a humildade também por reconhecermos o que nós somos diante de Deus. Nós não somos nada, nós somos pecadores, carecemos da sua glória, precisamos dele, somos dependentes dele. Então, a oração nos traz uma consciência de dependência de Deus. É por isso que nos achegamos com humildade. Devemos orar com fervor. Ou seja, não deve ser aquela oração mecânica, aquela oração por orar. Tem que ser algo, né, que, é claro, não pode ser um sentimentalismo, mas tem que ser algo que envolve também a gente. Envolve todo o nosso ser. O nosso entendimento, a nossa alma, o nosso corpo. Tá? Temos que orar com fé. Temos que orar com fé. Porque tudo aquilo que a gente faz sem fé é o quê? Tudo aquilo que a gente faz sem fé é o quê? É pecado. Tá? A Bíblia fala que tudo aquilo que a gente faz sem fé é pecado. Temos que orar com fé. Como é que a gente ora com fé? Quando a gente coloca lá em nome de Jesus, sabendo que Ele é a autoridade. Crendo que Ele pode fazer todas as coisas, infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. É isso que nós precisamos, né? Temos que orar com amor. Temos que orar com amor. Senhor, eu preciso de uma promoção do meu emprego, mata aquele meu concorrente. Né? Não parece ser uma oração de amor, né? Mas tem gente que ora assim. Tá? Temos que orar, né, com perseverança. Perseverança aqui no sentido, não é vãs repetições, não são vãs repetições as nossas orações. Jesus mesmo nos incita a orar repetidamente, bater na porta, para a gente ser atendido, incomodar. Não é assim que uma criança faz com o pai, com a mãe? Né? Meu filho está nessa fase, ele chega para a gente assim, pai,
a gente não dá atenção, ele começa pai, 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 e não para mais, até a gente dar atenção. Né? Temos que ser perseverantes na oração. Né? Lá que Paulo fala, temos que orar em todo tempo. Só um detalhe, Paulo quando usa essa expressão tempo ali em Efésios 6,18, ele não está falando do tempo cronos, tá? Tempo a cada segundo. Ele está falando do tempo kyrios, ou seja, em todas as ocasiões que são necessárias à oração. Tá? Só que às vezes a gente deixa para orar em quais ocasiões? Só nas mais importantes. Só nas mais importantes. Aquelas ocasiões que a gente acha, não, isso aqui eu dou conta sozinho. Aí costuma não dar muito certo. Aí depois a gente vai culpar a Deus porque que deu errado. Temos que orar em todas as ocasiões. Tá? As mais importantes das nossas vidas e aquelas que a gente acha que não tem importância. Temos que orar em língua que é conhecida, como a gente já falou. Tá? E o que a gente vai orar? Aí o tópico 4 ali ele coloca, né? O que a gente deve orar? A oração deve ser feita por coisas lícitas, tá? E por todas as classes de homens que existem atualmente ou que existirão no futuro, mas não pelos mortos, nem por aqueles que se saiba terem cometido o pecado para a morte, tá? Ou seja, a oração tem que ser por coisas lícitas. Isso não é brincadeira, isso daqui eu vivi de verdade. Uma reunião de oração, uma certa irmã, ela tinha perdido o marido dela tinha se divorciado, e uma certa irmã, líder de um grupo de oração, diz que Deus falou com ela, que ela tinha que orar para levar a outra, né, para Deus levar a outra, porque ela só podia voltar para o marido dela se ele ficasse viúvo. Então, o grupo de oração começou a orar para Deus levar a outra mulher. Ou seja, para Deus matar a outra mulher. Até que um dia chegou o pastor da igreja, graças a Deus, olhou para aquele negócio e falou, que negócio é esse que vocês estão orando? O que é isso? Falou assim, não, vocês estão malucas? Né? Ou seja, chegando nesse ponto, né, de pedir a Deus para levar, para matar, entre aspas, a amante para a outra voltar a ter o casamento. Tá? Ou seja, não me parece muito lícito orar por essas coisas. Né? Então, assim, nós precisamos orar por coisas lícitas, ou seja, como Paulo falou, por aquilo que convém. Senão a gente vai colocar nas nossas orações as coisas mais absurdas para atender os nossos desejos. Né? Aí colocar lá o chassi do carro, né? Manda lá para o WhatsApp da Trindade, está tudo resolvido. Fala, presbítero Samuel. Tá vendo? Eu estou falando muito hoje. Uma coisa que eu pensei assim, naquele parágrafo ali, ó, você acabou de citar ali, orar segundo a sua vontade, o auxílio do Espírito Santo, segundo a sua vontade, e isso com inteligência. Aí tem um pontinho lá, né? É nessa fala aí que você acabou de dizer aí. Às vezes a pessoa está carregado de pecado, atolado até o pescoço, entendeu? E quer que as coisas aconteçam. Quer obter aquela coisa ali na fala, ali na oração dela. Espera aí, ele precisa despertar. É como você disse aí. A irmã está orando lá, coisa que a oração não vai passar da telha. Não dá para aceitar. Não dá para orar uma oração dessa. Então ele precisa despertar para o reino. Ele precisa saber o que ele está falando. Ele precisa pedir a Deus misericórdia, em vez dele, né, orar com inteligência, isso aí. Então, quer dizer, pedir a Deus auxiliar ele naquelas palavras ali. Espera aí, onde que eu estou? Quem é eu? Quem que está falando? O que eu estou falando? Orar com inteligência. Né? Porque ele às vezes não tem nenhuma dessas coisas que está ali. Não está tendo reverência, não está tendo humildade, não está tendo fervor, fé, amor, perseverança, não está tendo nada disso. E quer obter a oração. Está errado. Isso aí.
Tá? Então a gente tem que orar por coisas que são lícitas. Agora, como é que a gente sabe se uma coisa é lícita ou não? As Escrituras nos revelam. Né? As Escrituras nos revelam, o Espírito Santo nos ajuda, o nome do Filho nos intercede, nos media. Tá? Eu lembrei dessa questão do Espírito Santo nos ajudar, né, desses pedidos malucos. Eu já fui mediador numa palestra que eu tinha que selecionar as perguntas que os alunos faziam para passar para o palestrante. Né? E eu fico imaginando que o Espírito Santo deve ser a mesma coisa. Ele pega a pergunta, ele pega a oração, olha, não, essa daqui não, amassa, joga fora. Essa daqui dá para passar. Né? Ou seja, vai fazendo assim. Tá? Porque senão a gente é pecador. A nossa natureza pecaminosa, como a gente falou, ela costuma ser o nosso maior entrave nas orações. Nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, mas nós podemos fazer isso em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, crendo que o Espírito Santo nos auxilia, nos intercede, crendo que Jesus nos intercede, nos auxilia, e eles podem fazer, Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Essa é uma verdade bíblica também. Agora nós devemos colocar as nossas orações, né, dentro do cerne da palavra. Tá? Devemos orar por coisas lícitas. E aí ela fala ali que não devemos orar por mortos, é por causa de uma doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, né, que fala da oração para os mortos. A reforma, ela veio combater isso daí, fala que não, morreu, não tem como mais orar, não tem como mais fazer nada. A gente pode orar, interceder por aqueles outros, tá? Por aquelas outras pessoas, por aquelas pessoas que estão nessa geração e pelas próximas gerações nós podemos orar. Tá? Então faz parte também das nossas orações. Amém? Mais algum questionamento aí? Mais alguma coisa? Fred? O último ali faltou, nem por aqui que se saibam terem cometido o pecado para a morte. Seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Isso. Só para concluir. Isso, obrigado, Fred. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque ali a própria Bíblia fala que não adianta mais orar. Né? Não tem mais jeito. Tá? O difícil é a gente saber. Né? É esse que é o problema, é a gente saber. Tá? Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós não sabemos como orar, nós oramos conforme as nossas vontades, conforme a nossa natureza carnal, mas o Senhor nos ensina que nós podemos orar no nome do Teu Filho, pelo auxílio do Teu Espírito Santo, Senhor, e que mesmo que nós não oramos por coisas lícitas, como não convém, o Senhor é misericordioso e corrige as nossas orações e nos atende mesmo diante da dos nossos pecados, mesmo diante da nossa pequenez, ó Pai. Obrigado porque o Senhor olha para as nossas orações com um olhar de amor, de misericórdia, bondade, longanimidade, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, nos ensina a cada dia a orar melhor, tá? Orar mais, e não só isso, mas orar melhor. Que o Teu Santo Espírito possa nos incitar a orar, Senhor. Possa colocar em nossos corações um desejo maior pela oração. Possa colocar nos nossos corações um fervor maior nas orações, com humildade, reverência, inteligência, Pai, com tudo aquilo que é necessário para fazermos uma oração aceitável diante do Senhor. Perdoa se a gente não sabe orar como convém, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas orações mal feitas e nos ajude na nossa falta de fé, quando às vezes nós oramos de maneira tão mecânica, tão automática, que nós nem prestamos atenção naquilo que nós falamos. Pai, nos guarda durante esse dia, até o culto à noite, protege as nossas famílias, o retorno agora para a nossa casa e a vinda para o nosso culto, Senhor. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.